nome é Nicholas. Tenho 60 anos agora, mas se você tivesse me perguntado quando eu tinha 28, eu teria dito que minha vida estava bem resolvida. Eu estava com Vitória desde os 19, e ela foi minha primeira e única história de amor verdadeira, a mulher com quem eu imaginava passar o resto da minha vida. Eu a amava com uma intensidade que me consumia, mas parecia que o mundo ao nosso redor ainda estava nos colocando à prova. A relação parecia sólida, inquebrável. Ela foi minha melhor amiga, companheira, amada e, por um bom tempo, o centro do meu universo. Mas como tudo que é perfeito, o que parecia inquebrável se desfez. Não foi uma grande briga, nem uma traição escancarada, mas foi como se o tempo tivesse se encarregado de desgastar o que a gente acreditava ser forte o suficiente para resistir a tudo. O amor que eu tinha por ela não foi suficiente para nos manter juntos. O que restou foi um vazio profundo, um silêncio ensurdecedor que se abateu sobre mim quando ela, calmamente, me disse que não dava mais. Não havia mais explicações, não havia mais palavras. Só o fim. Eu tentei de tudo para salvar o que tínhamos. Promessas, desculpas, tentativas de reconectar, mas no fundo, eu sabia que já estava perdido. Eu amava a Vitória mais do que qualquer outra coisa nesse mundo, e perder ela foi como perder minha própria identidade. Eu me vi diante de um abismo, sem saber quem eu era sem ela ao meu lado. E foi assim que minha vida começou a se desintegrar. Eu não sabia como lidar com a dor. Como lidar com a sensação de que o mundo, que antes parecia tão grande, agora se tornava irrelevante. Eu me afundei nas drogas, como quem se afunda na água tentando respirar. As substâncias me deram uma fuga, uma maneira de não sentir o peso da realidade, de não sentir o vazio que me consumia por dentro. Não era apenas uma fuga da dor, era uma tentativa desesperada de não encarar quem eu havia me tornado sem ela. Aos poucos, me afastei de todos. Amigos, família, e até de mim mesmo. Eu não conseguia mais olhar para o espelho e reconhecer a pessoa que estava ali. O que restava de mim era uma sombra de quem fui, e eu não sabia mais se queria encontrar aquele homem de novo. Eu me perdi nas noites vazias, nos bares, nos rostos que passavam sem deixar marca, sem nenhum compromisso com o que eu realmente sentia. O álcool, a cocaína, tudo era uma tentativa de apagar a dor, de preencher o buraco no meu peito que Vitória deixou. Os meses viraram anos. Eu fui me afastando cada vez mais do mundo real, caindo mais fundo na escuridão da minha própria mente. Me perdi, literalmente. Não sabia mais quem eu era, não sabia o que eu queria da vida, nem sequer sabia o que poderia fazer para sair desse abismo. Minha vida virou uma série de manhãs vazias e noites sem fim. O vazio se tornou meu companheiro constante, e as memórias de Vitória se apagaram aos poucos, mas a dor de perdê-la nunca desapareceu. Foi então, em um desses dias que se confundem com os outros, que eu entrei em um bar, sem muita vontade de estar ali, sem nenhuma razão aparente para continuar tentando. Estava à procura de mais uma distração, mais um dia para me afundar na escuridão que me cercava. O bar estava cheio, a música alta, risadas misturadas com conversas, mas eu estava vazio. Como sempre. Até que, no meio daquele caos, meus olhos encontraram um rosto familiar. Beatriz. Eu já a tinha visto antes, em um aniversário de amigos há algum tempo, mas não me lembrava muito dela. Só sabia que ela tinha algo, uma calma, uma presença que me tocou naquele momento. Ela estava sentada com um grupo de pessoas, mas algo nela se destacou. Havia algo de diferente nela. Um brilho. Algo que fez eu me aproximar. Eu não sabia porquê, não sabia o que esperava, mas algo naquele olhar dela me fez caminhar até sua mesa. Eu sabia que não estava procurando outra mulher, sabia que meu coração ainda estava com Vitória, mas, naquele momento, foi como se o universo me empurrasse naquela direção. Eu me sentei. A conversa começou devagar, quase sem graça. Ela sorria, e isso fez o tempo parar por um momento. Eu olhei para ela e, pela primeira vez em muito tempo, percebi que eu não estava tão perdido quanto imaginava. A dor ainda estava lá, a falta ainda estava lá, mas, ao mesmo tempo, eu comecei a sentir algo novo. Algo que eu não sentia há anos. Esperança. O tempo passou, e o que começou como uma conversa casual se transformou em algo maior. Beatriz, com sua gentileza, com seu jeito tranquilo, me puxou para fora da escuridão. Ela foi a primeira pessoa que me fez ver que ainda havia algo de bom em mim, algo além da dor que me consumia. Ela não me salvou de forma grandiosa, não me tirou de um abismo de uma vez. Mas, aos poucos, ela me mostrou que a vida poderia, sim, começar de novo. E aqui estou, aos 60, olhando para trás e vendo o quanto mudei. Não porque Beatriz tenha feito tudo por mim, mas porque ela foi a chave que destrancou algo dentro de mim. A vida me levou por caminhos escuros, me fez perder quem eu mais amava, mas, de alguma forma, ela me trouxe de volta.
Não sei como, mas sei que Beatriz foi parte disso. Ela foi a lembrança de que, mesmo após tudo o que passei, a esperança nunca se vai, apenas espera o momento certo para aparecer. Os dias se passaram em um ritmo estranho. Por fora, parecia que eu estava indo bem, seguindo a vida. Mas, por dentro, tudo estava despedaçado. O que acontecia comigo era uma luta constante entre tentar reconstruir a minha vida e me afundar ainda mais nas escolhas que me levaram até ali. A perda de Vitória foi como uma sombra que me acompanhava a cada passo. Eu a via nos meus sonhos, nos meus pensamentos, e até nas minhas lembranças mais simples, como quando escutava uma música ou quando estava sentado em um lugar que costumávamos frequentar juntos. Não importava o que eu fizesse, ela estava lá, como uma dor constante, que, mesmo diminuindo aos poucos, nunca desaparecia completamente. Eu não sabia como sair daquele ciclo. Eu não sabia como voltar a ser o homem que ela merecia ou até mesmo se eu ainda era digno de qualquer tipo de amor. As drogas, as noites sem fim, os bares escuros, me deram um alívio temporário, mas eram como um véu, me cegando para o que ainda poderia existir de bom em minha vida. Eu sentia como se a última chama de esperança tivesse se apagado. O vício se tornou meu único consolo, e eu estava me afundando tanto nele que nem via mais a linha de chegada, ou qualquer sinal de que existia algo além de mais uma noite perdida. Mas naquele bar, naquele momento, algo mudou. Eu não estava esperando nada. Eu não queria procurar respostas ou me distrair de algo importante. Eu só queria esquecer, como sempre. E foi então que a vi. Beatriz. Eu a reconheci, claro, de um aniversário de uns meses antes, mas, naquelas circunstâncias, ela era apenas uma lembrança distante, uma pessoa que estava ali, mas que não fazia parte da minha história. Até aquela noite, eu não sabia que ela seria uma parte fundamental da minha transformação. Quando meus olhos se encontraram com os dela, algo que eu não esperava aconteceu. O mundo parecia ter dado uma pausa. Não foi uma visão de cinema, não foi uma explosão de cores, mas havia algo ali. Algo que chamou minha atenção de uma maneira que eu não conseguia entender. Não era o que ela estava usando, nem a sua beleza óbvia, mas havia algo no seu olhar. Algo suave, mas forte ao mesmo tempo. Algo que me tocou profundamente, e, por um momento, eu senti que eu estava em um lugar diferente, como se, por um instante, eu não fosse o homem que estava se afundando em si mesmo. Eu me aproximei, quase sem perceber, e pedi uma bebida. Ela me olhou por um momento, não com desconfiança, mas com uma curiosidade tranquila. Foi como se ela já soubesse algo sobre mim, algo que eu não sabia ainda sobre mim mesmo. Como se ela tivesse lido os sinais, e, em vez de me rejeitar, ela me acolhesse em seu olhar. Eu me senti estranho, vulnerável, mas, ao mesmo tempo, mais vivo do que havia me sentido em meses. A conversa começou lentamente. Eu estava fora de prática. A última coisa que eu queria era me abrir para alguém, especialmente para uma mulher que eu mal conhecia, mas havia algo nela que me dava uma sensação de que podia ser diferente. Não sei exatamente o que falamos naquele momento. Lembro de detalhes pequenos, o som da música ao fundo, a luz baixa, o jeito como ela mexia no copo enquanto me ouvia. Mas não foi isso que me marcou. Foi a maneira como ela me escutava. Com paciência. Com uma leveza que eu não sentia há muito tempo. Era como se ela estivesse me esperando chegar, sem pressa, sem julgamento. Não me pressionava, mas estava lá, de forma tranquila, como se fosse normal para ela compartilhar um espaço comigo, naquele bar, naquela noite. E eu, de repente, comecei a falar. Não sobre meu passado, não sobre minhas dores, mas sobre coisas simples. Sobre o que eu gostava de fazer, sobre o que eu costumava ser antes de me perder. Eu não sabia por que estava falando aquilo. Não sabia se ela iria me entender, ou mesmo se ela queria ouvir, mas as palavras começaram a sair sem que eu pudesse controlar. E, de algum modo, isso fez com que a sensação de estar perdido começasse a desaparecer, mesmo que só por alguns minutos. Ela me contou, de maneira suave, sobre a vida dela. Sobre os momentos difíceis que ela já havia enfrentado, sobre como o tempo a havia ensinado a ser forte, mas ao mesmo tempo a ser vulnerável. Beatriz não me olhava como se fosse um projeto, ou como se estivesse tentando me consertar. Ela simplesmente falava sobre si mesma de forma genuína, e isso, de alguma maneira, tocou algo dentro de mim. Não era uma tentativa de me salvar, mas de ser simplesmente humana, de ser alguém que se importava, que ouvia, sem pressa. O tempo foi passando, e a conversa se aprofundou. Eu não me sentia mais aquele homem perdido. Eu ainda estava longe de ter todas as respostas, mas ali, naquela noite, com Beatriz, eu comecei a entender que talvez houvesse algo fora da escuridão que eu me encontrava. Talvez não fosse um grande milagre, nem algo grandioso. Mas, ali, ao lado dela, eu senti pela primeira vez em muito tempo que talvez houvesse uma chance de recomeçar.
A noite seguiu calma, como um suspiro tranquilo depois de uma tempestade. Eu nunca fui bom com conversas casuais, e, por muito tempo, não me permiti confiar em ninguém. Mas havia algo em Beatriz que me fazia acreditar que, talvez, eu merecesse um pouco de paz. Não que ela tivesse feito algo grandioso, não foi uma espécie de milagre ou uma grande mudança na minha vida, mas ali, naquela noite simples, ela me deu algo que eu não sabia que precisava, uma escuta verdadeira. Quando nos despedimos, eu senti que, de alguma forma, algo tinha mudado dentro de mim. Não era um grande recomeço, mas uma pequena abertura. O vazio, que antes parecia ser a minha única companhia, começou a ser preenchido por um novo tipo de sentimento, algo mais sutil, algo que eu não sabia identificar com precisão, mas que estava ali, pulsando. E eu não sabia se o que estava sentindo era a promessa de algo melhor, ou apenas a ilusão de um momento passageiro, mas eu estava disposto a descobrir. Os dias seguintes não foram fáceis. A dor da perda de Vitória ainda estava lá, como uma sombra que me seguia. Eu ainda me encontrava perdido em meus próprios pensamentos, afundando em minhas próprias questões, tentando entender o que estava acontecendo dentro de mim. A droga ainda me chamava, a fuga estava sempre ao alcance, mas algo dentro de mim estava diferente. Eu não estava mais tão seguro de que a fuga era a resposta. Beatriz, com sua tranquilidade e presença simples, mexeu com algo dentro de mim. E talvez, por isso, eu comecei a questionar tudo o que havia feito até aquele momento. Durante a semana, as lembranças de nossa conversa começaram a me invadir, mais e mais. A suavidade no tom da voz dela, o jeito de me olhar como se eu fosse mais do que um homem quebrado, mais do que um estorvo. Ela me fez lembrar que eu não era só isso. Eu não era só o erro do passado, não era só a dor que carregava. Ela me fez lembrar que, em algum lugar dentro de mim, havia um homem que ainda podia fazer a diferença. Eu não a procurei logo depois daquela noite. Eu não queria dar um passo precipitado, não queria que ela pensasse que eu estava buscando uma salvação imediata, porque, na verdade, eu não sabia se eu ainda estava pronto para isso. O que eu sabia é que, desde aquele dia, uma pequena parte de mim começou a acreditar que ainda havia algo de bom que poderia emergir do caos em que eu havia me perdido. E, então, uma semana depois, Beatriz apareceu novamente. Eu estava no mesmo bar, em uma noite que poderia ser qualquer outra. Eu não estava ali para encontrá-la, mas o destino parecia ter planos diferentes para nós dois. Quando ela entrou, eu a vi de longe, e, de repente, o tempo parou de novo. Não como um grande acontecimento, mas como uma sensação de que, ali, naquele momento, o que estava acontecendo tinha algo a mais. Eu me levantei, sem saber muito bem o que fazer, sem saber se ela também estava esperando por isso. Ela me viu, sorriu, e aquela expressão no rosto dela fez meu coração bater mais rápido. Não foi um sorriso forçado, não foi um sorriso que tentava esconder qualquer coisa. Foi um sorriso genuíno. E, naquele sorriso, eu vi o que, até então, eu não havia percebido: ela se importava. Nos aproximamos, e dessa vez, a conversa fluiu de maneira mais natural. Falei mais sobre mim do que nunca. Falei sobre o vazio que eu sentia, sobre o erro de não ter dado valor ao que realmente importava. Não foi um monólogo de arrependimentos, mas um desabafo sincero. Beatriz, com sua calma, me escutava, me dava espaço para respirar, para falar sem me sentir julgado. E algo mágico aconteceu. Eu comecei a acreditar novamente que talvez, só talvez, eu pudesse mudar, começar de novo, e não fosse tarde demais. Ela não me deu conselhos. Não me pediu para mudar. Não me pediu para ser alguém diferente. Ela só me olhou, e naquele olhar, ela me fez sentir que eu não estava sozinho. Que, por mais escuro que fosse o caminho, havia uma luz lá na frente. Ela se levantou para ir embora, e antes de sair, disse algo que ficou comigo. Nicholas, não se cobre tanto. Às vezes, a mudança começa com pequenos passos. E, se você realmente quiser se encontrar, você vai saber a hora de dar o próximo. Aquilo ficou na minha cabeça por dias. Não era uma resposta mágica, não era uma solução instantânea para tudo o que eu tinha vivido. Mas foi um lembrete de que eu não estava perdido para sempre. Eu podia começar a mudar, não com pressa, mas com pequenas ações. E, pela primeira vez em muito tempo, eu sentia que talvez, só talvez, minha vida pudesse voltar a ter algum significado. Eu sabia que estava começando a mudar, mas isso não significava que o caminho fosse fácil. Não era um simples clique, uma chave que vira e de repente tudo se resolve. A dor ainda estava lá, o vazio, a sensação de que o tempo perdido não poderia ser recuperado. Beatriz tinha sido uma luz em meio à escuridão, mas eu não sabia como lidar com a realidade de que, por tanto tempo, eu tinha me perdido completamente. Como alguém que se perde por tanto tempo, se reconstrói? Como você encontra um caminho quando já não sabe qual direção seguir?
A verdade é que a mudança não é um evento grandioso, não é um momento de revelação. A mudança acontece no silêncio, nas pequenas escolhas que fazemos todos os dias. E eu ainda estava tentando fazer essas escolhas. Ainda me via preso ao que fui, ao que não fiz, ao que perdi. Mas a diferença agora era que eu tinha começado a acreditar que ainda havia algo a ser feito. Algo que, talvez, eu pudesse fazer por mim mesmo. Eu me via em situações novas, em momentos que antes eu evitava. Beatriz, com sua paciência silenciosa, continuava a me mostrar o que significava ter alguém ao lado que não te julga, mas que te faz querer ser melhor, de maneira natural. Não era um amor que me pedia para mudar, era uma amizade que me lembrava de quem eu realmente era. E, aos poucos, eu percebia que eu não era a soma dos meus erros. Eu não era só os meus fracassos. Ela começou a me incluir na sua vida de forma gradual, como quem dá espaço para uma planta crescer aos poucos, sem pressa, mas com cuidado. Comecei a frequentar os lugares que ela gostava, a me interessar por coisas que, em outro momento, eu jamais teria dado atenção. Não por obrigação, mas porque, pela primeira vez em muito tempo, eu senti que havia algo genuíno ali. Uma amizade, um companheirismo, algo que eu não sabia mais como era. Eu já não procurava mais fugir de mim mesmo. A dor de perder Vitória ainda estava comigo, mas eu a carregava de uma maneira diferente. Agora, ela não me dominava mais. Eu a aceitava, mas não deixava que ela definisse quem eu era. Beatriz não me pedia para esquecer o passado, nem para me livrar da dor. Ela me ajudava a entender que a dor era uma parte da minha história, mas que não precisava ser a minha definição. E, através dessa visão, comecei a me reconectar com a pessoa que eu queria ser. Não com pressa, mas com um desejo de crescer. Mas havia momentos em que o passado ainda voltava com força. Em noites mais escuras, quando as memórias de Vitória surgiam como fantasmas, eu me via questionando minhas escolhas, minha vida. Eu ainda me culpava, sentia o peso da perda, o peso de ter deixado algo tão importante escorregar pelas minhas mãos. A sensação de que não havia voltado atrás, de que havia falhado mais uma vez, me consumia. Foi numa dessas noites que Beatriz apareceu, como sempre, com sua calma e sua presença tranquila. Eu estava na varanda, fumando um cigarro, olhando para o vazio, quando ela chegou até mim. Ela sabia, como sempre soubera, que algo estava pesando sobre mim. Sem pressa, ela se sentou ao meu lado, e eu, por alguma razão, comecei a falar. Falei sobre a culpa, sobre os erros, sobre o medo de nunca ser suficiente, sobre o medo de que tudo o que eu havia feito fosse irreparável. Ela me olhou, sem interromper, sem pressa de consertar as coisas. Apenas ouvindo. E quando eu terminei, ela disse algo que ficou comigo. Nicholas, você não precisa se perdoar por tudo de uma vez. A vida não exige perfeição. Ela exige presença. E você tem estado presente. Era simples. Não era um conselho grandioso, nem uma revelação sobre a vida. Mas era exatamente o que eu precisava ouvir naquele momento. A vida não exige perfeição. Eu tinha feito erros, sim, e talvez nunca conseguisse apagar as marcas que eles deixaram. Mas o que eu podia fazer agora era estar presente. Presente para mim mesmo, para as pessoas ao meu redor, e para o que ainda estava por vir. Foi nesse momento que eu percebi que Beatriz não estava ali para me curar, para me salvar. Ela estava ali para me mostrar que não existe salvação sem que a pessoa se permita ser quem realmente é. Ela não me pediu para ser alguém diferente. Ela apenas me ajudou a ver que eu já era o suficiente, mesmo com as falhas, mesmo com a dor. Eu não precisava me esconder mais, não precisava me perder em uma imagem de perfeição que nunca existiu. Eu precisava ser o homem que estava disposto a crescer, mesmo com os tropeços. E, quando ela se levantou para ir embora, eu a vi de uma forma diferente. Ela não era a salvadora da minha história. Ela era a amiga que me ensinava a escrever minha própria história, sem medo do que o passado pudesse trazer. As semanas seguintes àquela noite foram um misto de avanços e retrocessos, como a maré que vem e vai. Eu me via tentando entender o que estava acontecendo comigo, tentando compreender a diferença entre os sentimentos que ainda carregava por Vitória e o que estava começando a surgir por Beatriz. A dor, que havia sido tão presente, não se dissipava de imediato, mas ela já não era mais o centro da minha vida. O que começou a se formar, aos poucos, foi um espaço para novas possibilidades. Ainda me sentia perdido, mas agora, havia uma leveza que antes me faltava. Eu não estava mais tentando apagar o que sentia, mas aprender a viver com aquilo, aprender a integrar as minhas cicatrizes ao homem que eu estava tentando me tornar. Beatriz, sem saber, me ajudava a colocar as peças de volta no lugar. E o mais curioso era que, ao lado dela, eu não me sentia pressionado a ser alguém diferente. Eu me sentia aceito, mesmo nas minhas imperfeições.
Ela me fazia ver que talvez o problema não fosse eu ter falhado no passado, mas o fato de que eu não havia aprendido a olhar para essas falhas com compaixão. Mas, como sempre, a vida tem seus próprios tempos, e, de vez em quando, o passado aparece para nos lembrar de onde viemos. Eu não sabia o que fazer quando Vitória reapareceu. Foi em um fim de semana, quando eu estava fora, numa pequena cidade, que encontrei ela, sem querer. Eu a vi de longe, no mercado, com um homem que, pela postura, parecia ser alguém importante para ela. Ela não me viu. Ela estava distraída, escolhendo frutas, conversando suavemente com ele. Eu parei, estupefato, e senti um frio tomar conta de mim. Não era a dor da perda. Não era o desgosto. Era a sensação de que, por tanto tempo, o que eu havia sido na vida dela já não existia mais. Ela parecia tão distante, como se não houvesse mais uma história compartilhada entre nós. E ali, naquele momento, eu percebi que o que restava entre nós era algo que eu já não podia mais mudar. Era uma história passada. Dei um passo atrás e me afastei. Não queria ser visto, não queria trazer à tona os fantasmas de algo que já estava enterrado. Mas, enquanto me afastava, um turbilhão de sentimentos se formou dentro de mim. Havia uma sensação de liberdade, mas também uma perda. Eu não queria mais estar preso àquela dor, mas ao mesmo tempo, a lembrança de tudo o que nós fomos ainda me marcava. E, de repente, me vi no meio de um conflito, querer deixar o passado onde ele pertence, mas não saber como seguir em frente sem carregar um pouco dele. Nos dias seguintes, não consegui parar de pensar sobre o que havia acontecido. Eu estava confuso, sem saber se estava pronto para deixar o que foi. O encontro com Vitória me trouxe à tona a pergunta que eu nunca quis responder: como viver o presente sem viver a sombra do passado? E foi quando Beatriz, como sempre, apareceu. Ela sabia que algo estava diferente em mim. Ela não disse nada logo de cara, mas ao longo daquela semana, suas perguntas silenciosas começaram a formar uma conversa que, até então, eu não sabia como começar. Ela me fez olhar para o que estava acontecendo dentro de mim, sem pressa de dar respostas ou soluções. Beatriz me ensinou, sem perceber, que o perdão não é uma linha reta, mas uma curva que se desenha ao longo do tempo. Você não precisa decidir agora, Nicholas. Você não tem que escolher entre o que foi e o que pode ser. Apenas permita-se viver o que é agora. Era uma frase simples, mas que fez todo o sentido naquele momento. Eu não precisava de um grande fechamento, de um final feliz de cinema. O que eu precisava era ser honesto com o que sentia. Eu não precisava forçar um novo começo. Precisava apenas entender que a vida, como ela é, tem seu próprio ritmo. E eu estava pronto para viver o meu, sem as pressões do passado. Eu olhei para Beatriz e percebi que, com ela, eu não estava tentando ser alguém melhor para agradar. Eu estava tentando ser alguém melhor para mim. Ela não me salvou. Ela me ajudou a ver que, não importa o quanto tenha se perdido, sempre há algo a ser reconstruído. Ela me deu, não uma solução, mas um novo olhar sobre mim mesmo. Acredito que, se não fosse por ela, eu ainda estaria perdido, esperando que o passado voltasse ou que o futuro fosse mais simples. Mas Beatriz me fez entender que a verdadeira mudança só acontece quando você deixa de procurar no outro o que precisa encontrar em si mesmo. Eu me encontrava em um lugar que nunca pensei que chegaria. Aos 60 anos, olhando para trás, parecia que a vida tinha me dado uma série de chances, mesmo quando eu achava que estava à deriva. A dor de perder Vitória ainda estava comigo, mas agora ela não dominava o meu ser. Ela era apenas uma parte do meu passado, algo que, por mais doloroso, eu aprendi a aceitar. Eu não precisava mais fugir dela, e não precisava mais me esconder de quem eu era. Beatriz havia sido uma presença constante nos últimos anos, sempre ao meu lado de maneira simples, mas poderosa. Não era como um conto de fadas, nem como uma salvação mágica. Era mais como uma companhia silenciosa, alguém que, sem pressa, me mostrou que as coisas poderiam melhorar. Eu não sabia se ela sabia o impacto que causava em mim, mas, de alguma forma, ela foi o alicerce que me fez ver que a vida ainda tinha muito a oferecer. Eu comecei a dar os pequenos passos que me faltavam. Voltei a me envolver nas coisas que antes me faziam sentir vivo. O trabalho, os pequenos projetos, até os amigos que eu tinha deixado para trás. Comecei a fazer as pazes com o mundo ao meu redor, a redescobrir a alegria nas pequenas coisas que antes eu ignorava. Mas, mesmo com essa nova energia, o medo ainda estava presente. O medo de ser vulnerável, de me entregar novamente a algo que poderia me machucar, de acreditar em um futuro que ainda parecia incerto. Foi quando Beatriz e eu começamos a conversar sobre o futuro. Ela queria saber o que eu pensava para os anos seguintes, e eu, com aquela mistura de receio e esperança, não sabia muito bem o que responder. Como poderia projetar algo para o futuro, quando minha vida havia sido marcada por tantos altos e baixos?
Como poderia acreditar no que viria pela frente quando, tantas vezes, a vida me mostrava que o que eu imaginava nem sempre acontecia? Ela me olhou, sem pressa de me dar uma resposta ou me convencer a pensar de uma maneira específica. Beatriz tinha uma maneira calma de me dar espaço para ser quem eu sou, sem pressões. E foi nesse momento que, pela primeira vez em muito tempo, eu entendi que o futuro não precisa ser definido com perfeição. Não precisa ser algo que a gente tenha controle absoluto. O que realmente importa é o que fazemos com o presente, com o agora. E, ali, naquele momento, com ela, eu comecei a entender que a vida não se trata de acertar o tempo todo. Se trata de estar presente para as pessoas que importam, para os momentos que realmente fazem a diferença. As semanas passaram, e fui me permitindo, aos poucos, entregar aos momentos simples da vida. O café com Beatriz pela manhã, as caminhadas no parque, as conversas sobre coisas simples. Essas pequenas coisas começaram a ter mais significado do que qualquer grande plano para o futuro. Eu não estava mais pensando em controlar tudo, mas em viver o que vinha. E, de alguma forma, viver o agora me trouxe mais paz do que qualquer perspectiva de um futuro distante. Mas a vida, como sempre, não deixa as coisas simples por muito tempo. Eu sabia que a dor ainda estava ali, como uma sombra, e que o passado continuaria a me assombrar de vez em quando. Não seria fácil deixar tudo para trás e viver o presente sem carregar o peso do que ficou para trás. Mas, com o tempo, fui aprendendo a aceitar as minhas limitações. Eu não precisava ser perfeito. Eu só precisava continuar tentando. E foi então, numa tarde qualquer, que Beatriz, com sua calma habitual, me perguntou: "O que você quer para o futuro, Nicholas?" A pergunta estava lá, simples, mas ao mesmo tempo carregada de um significado profundo. Eu sabia que a resposta não era simples. Não era sobre um grande plano, uma grande mudança. Eu não tinha mais a urgência de ser algo grandioso. Eu só queria continuar vivendo de forma honesta, sem perder de vista o que realmente importava. Eu queria continuar ao lado de Beatriz, não porque ela me completava, mas porque, com ela, eu aprendi que a vida é sobre escolher viver, escolher se importar, escolher estar presente. Então, de forma tranquila, eu olhei para ela e disse: "Eu só quero viver, Beatriz. E quero que você esteja ao meu lado enquanto isso acontece." Ela sorriu, aquele sorriso dela que me acalma, e, pela primeira vez em muito tempo, eu senti que as palavras eram suficientes. Eu não precisava de mais do que isso. Não precisava de um futuro perfeito, não precisava de respostas para todas as perguntas. Eu só precisava viver o que viesse, um dia de cada vez. E, com Beatriz ao meu lado, eu comecei a acreditar que, talvez, o futuro não fosse um peso a ser carregado, mas uma jornada a ser vivida. Eu tinha aprendido a lidar com o que o passado representava para mim. Não que tivesse apagado o que vivi com Vitória, ou que tivesse encontrado uma maneira de eliminar a dor, mas, de alguma forma, eu aprendi a conviver com ela. O tempo não cura tudo, mas ele ensina como suportar o que parece insuportável. Eu estava começando a entender que não havia um caminho certo ou errado, mas apenas o caminho que eu escolhesse seguir. E, ao lado de Beatriz, eu me sentia mais preparado para essa caminhada do que jamais imaginei. Ainda assim, o peso do passado não desaparecia. Às vezes, ele surgia em momentos inesperados, e eu me via perdido em lembranças, como um filme antigo que se passava diante dos meus olhos. Lembranças de Vitória, de uma época em que eu era mais jovem, mais cheio de esperanças e menos cheio de arrependimentos. Eu me perguntava se ela, em algum momento, também pensava em mim com a mesma saudade, com a mesma dor. Mas sabia que isso não importava mais. Ela seguia seu caminho, e eu deveria seguir o meu. Mas o momento mais difícil de todos foi quando, por acaso, encontrei com alguém que fazia parte do meu passado. Não era Vitória, mas sim um amigo antigo, alguém que eu não via há anos. Eu o encontrei em uma rua movimentada, em um dia comum. Ele estava ali, parado, olhando as vitrines de uma loja, como se o tempo tivesse parado para ele também. Quando ele me viu, os olhos dele brilharam com uma surpresa quase infantil. "Nicholas? Caramba, quanto tempo", ele disse, com aquele sorriso de quem se lembra de tempos bons. Nos minutos seguintes, a conversa foi fluindo naturalmente, como se os anos de distância nunca tivessem existido. Falamos sobre o passado, sobre o que cada um havia feito da vida, e, de repente, me vi em um lugar que nunca imaginei estar, confrontado com as memórias e os sonhos de antes. Havia uma sensação de nostalgia que eu não conseguia afastar, um desejo de que as coisas tivessem sido diferentes, de que eu tivesse feito as escolhas certas. Mas, no fundo, também havia uma clareza crescente de que as escolhas que fiz, boas ou ruins, foram as que me trouxeram até aqui.
E aqui, no meio desse reencontro inesperado, ao lado de alguém do meu passado, eu percebi algo: a vida não é sobre consertar o que foi perdido, mas sobre aprender a viver com o que ficou. Quando a conversa chegou ao fim, e nós nos despedimos, o amigo me deu um abraço firme, um gesto simples, mas cheio de significado. Ele me olhou nos olhos e disse, com um tom sincero: Eu sempre soube que você ia encontrar seu caminho, Nicholas. Não importa o que aconteceu, você sempre foi forte. Aquilo me tocou profundamente, mais do que eu imaginava. Porque, naquele momento, eu percebi que não era mais o homem que fugia do seu passado. Eu já tinha feito as pazes com ele. Não com perfeição, mas com aceitação. Eu estava pronto para seguir em frente, sem carregar o peso da culpa, sem carregar o peso de um amor perdido. Aquela noite, eu voltei para casa com Beatriz, e quando ela me olhou, como sempre, com aqueles olhos tranquilos, me sentindo mais leve do que há muito tempo, disse: Sabe, Beatriz, hoje eu percebi que o passado não define mais quem sou. Eu sou o que eu decido ser. Ela sorriu, sem pressa de dar qualquer resposta, e, sem dizer mais nada, me abraçou. E naquele abraço, eu senti que o futuro, mesmo incerto, não parecia tão assustador assim. Nos dias que se seguiram, Beatriz e eu continuamos a construir nossa vida juntos, de forma simples, mas significativa. Eu não sabia o que o futuro me reservaria, mas sabia que eu estava finalmente vivendo no presente, aceitando o que aconteceu e, ao mesmo tempo, me permitindo mudar, me permitindo crescer. Agora, com 60 anos, olhando para trás, vejo uma vida marcada por altos e baixos, por perdas que me partiram, mas também por momentos de resiliência que me reconstruíram. Quando tinha 28 anos, me via com um futuro promissor ao lado de Vitória, com quem passei uma década intensa. Eu acreditava que o amor, a confiança e a felicidade seriam partes fundamentais do que construiríamos juntos. Mas a vida, como sempre, se encarregou de mostrar que nem sempre temos controle sobre o que o destino nos reserva. Perdi algo que me parecia eterno, e durante muito tempo, achei que essa perda me definia. Eu me perdi de mim mesmo, me afastei de tudo e de todos. O vício, a fuga, a dor, tudo me fez esquecer de quem eu realmente era. Tentei me esconder em uma vida que não era minha, tentando apagar o sofrimento com coisas que nunca me deram paz. Mas, de alguma forma, a vida não me abandonou. O tempo e os acontecimentos me trouxeram de volta, e cada segundo que vivi desde aquele dia, fui me reencontrando, ainda que aos poucos. Foi através de Beatriz que o novo começo começou a fazer sentido. Ela não me salvou. Não me tirou do fundo do poço de um dia para o outro. Mas ela me ofereceu algo que eu não sabia mais como encontrar: paciência, compreensão e, o mais importante, aceitação. Com ela, aprendi que não precisava ser perfeito. Ela me mostrou que ser imperfeito e ainda assim ser digno de amor e de felicidade era possível. O que aconteceu foi simples, mas profundo. Com Beatriz ao meu lado, comecei a ver o mundo de uma forma diferente. Não como um lugar onde eu teria que fazer tudo certo, mas como um lugar onde eu poderia simplesmente existir e, aos poucos, aprender a me perdoar. O que começou com pequenas conversas sobre o cotidiano, com gestos simples de cuidado e carinho, foi crescendo até se tornar algo imenso. E, sem perceber, eu fui me apaixonando novamente. Não por Beatriz, não da mesma forma que me apaixonei por Vitória, mas por mim mesmo. Ela me ajudou a perceber que eu ainda tinha muito a oferecer, que minha vida ainda tinha valor, mesmo com todas as falhas que carrego. Nos dias seguintes, meu coração ainda carregava o peso da perda de Vitória, e eu sabia que essa dor sempre faria parte de quem eu sou. Mas agora, não era mais o que me definia. A perda, o vazio que um dia me consumiu, passou a ser apenas uma parte da minha história, não o todo da minha existência. E, ao lado de Beatriz, comecei a aceitar o que aconteceu e a ver a vida de uma forma mais serena. O futuro, que antes parecia tão incerto e assustador, agora se apresentava como uma tela em branco, pronta para ser preenchida com novas experiências, novas escolhas e, quem sabe, até com mais amores. Mas, como toda história, a jornada de Nicholas não é feita só de avanços. Eu ainda lutava com o peso do passado, com a dúvida sobre as escolhas feitas, com a angústia de um tempo perdido. O medo de falhar novamente, de não ser o homem que Beatriz merecia, ainda estava ali. E, em um desses dias em que o peso do passado me invadiu, encontrei algo que me fez refletir profundamente. Foi quando eu revi um velho amigo, alguém com quem eu havia perdido o contato desde que a vida me afastou. Ele me viu na rua, no meio de uma caminhada tranquila, e, ao me reconhecer, veio até mim com um sorriso de saudade. Conversamos um pouco, sobre o que aconteceu conosco e, sem esperar, ele me disse algo que me marcou profundamente. Nicholas, eu sempre soube que você ia encontrar o seu caminho de volta.
A vida te deu um soco, mas eu sabia que você não ia ficar no chão para sempre. Você é mais forte do que imagina. Aquelas palavras, ditas por alguém que sabia um pouco da minha história, mas que, ao mesmo tempo, não vivia a dor que eu carregava, me tocaram de uma maneira que eu não esperava. Eu percebi que, de alguma forma, o que aconteceu comigo não precisava ser uma sentença. Eu não era o homem quebrado, aquele que se perdeu, mas alguém que, sim, sofreu, mas que podia se reerguer, que ainda tinha muito a oferecer. E talvez, só talvez, o que eu precisava era ouvir isso de alguém que acreditava em mim, mesmo quando eu não acreditava. Agora, eu não me envergonho mais de olhar para trás. A dor de perder Vitória foi grande, mas me ensinou mais do que qualquer sucesso ou vitória poderia ter ensinado. E a jornada com Beatriz, ao meu lado, me mostrou que não existe um ponto final. Eu posso continuar tentando, posso continuar aprendendo. E cada passo que dou agora, com ela ao meu lado, é uma escolha de viver o presente, de ser grato por tudo o que é, sem tentar ser algo que não sou. Naquele dia, olhando para Beatriz, eu sabia que minha história não estava perdida. Eu sabia que o futuro, com todas as suas incertezas, era algo que eu escolheria viver ao lado dela, sem pressa, sem medo do que o amanhã poderia trazer. Não seria fácil, não seria perfeito, mas seria real, e isso já era mais do que eu poderia pedir.